Depois que nós vimos, né, a escala lá, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, como são definidos seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição no termômetro, tá? Nós temos aqui cada escala separada, né, e os seus pontos de ebulição e fusão, né, que é o ponto de gelo e o ponto de vapor. Então, o ponto de vapor que dá do termômetro em Celsius é 100, né? Fahrenheit 212 e 373, assim como o ponto de gelo, que é o ponto de fusão, né? Na Celsius 0, na Fahrenheit 32 e 273 na de Kelvin. Beleza. Como é que surgem aquelas formulazinhas lá de conversão, né, de temperatura? Elas surgem da seguinte forma. Como tudo isso aqui foi definido a partir da variação da temperatura da água, esses pontos de ebulição e ponto de fusão, foi definido pela substância água, né, analisada. Então o que acontece? Essas escalas estão em proporção, tá? De modo que essa temperatura TC que eu coloquei aqui pode ser qualquer temperatura nesse intervalo de 0 a 100. Ou TF seria a temperatura nesse intervalo de 32 a 212, ou qualquer temperatura nesse intervalo na escala Kelvin entre 273 a 373. O TK é esse valor, ele pode estar variando aqui. Mas o que acontece? Acontece uma proporcionalidade que é a seguinte. Se eu pegar e dividir este tamanho pelo tamanho maior, no caso, que vai lá em cima, né? Então eu pego esse tamanho aqui de TC a 0 e dividir pelo tamanho maior, tem que ser igual ao tamanho menor dessa escala aqui, dividida pelo tamanho maior aqui, ó. Beleza? Tem que ser igual, assim como na escala Kelvin, ou seja, o tamanho menor aqui dividido pelo tamanho maior, no caso aqui, tem que ser igual, beleza? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o seguinte, se eu pegar esse tamanho menor, quanto que vale esse tamanho menor aqui? Pô, esse tamanho menor aqui, gente, vale o próprio TC, o valor dele é TC. Esse tamanho maior aqui vai de 100 a 0, né? De 0 a 100. Qual o tamanho dessa reta aqui, né? De 0 a 100 lá é 100. 100. Então o que eu estou fazendo? 100. Qual o tamanho desse verde aqui na escala Fahrenheit? O tamanho dessa reta aqui é TF menos 32. Qual é esse tamanho maior? É 212 menos 32, que vai dar quanto? 180, tá? Esse tamanho aqui é 180. Qual o tamanho desse aqui? Desse menor aqui? O tamanho desse menor aqui vai ser TK menos 273. Então vou colocar aqui o tamanho menor, verde, TK menos 273, tá? TK menos 273. Ah, professor, por que isso? Porque é o seguinte, ó, se aqui tivesse um valor de, por exemplo, 300. Pô, 300 e aqui 273. Quanto que seria esse valor, essa reta menor aqui? Seria 300 menos 273, que ia dar o tamanho que eu tenho aqui, entendeu? Então eu estou pegando TK menos 273, assim como eu fiz aqui. O valor que eu não sei, que poderia ser qualquer valor acima de 32, TF menos 32, beleza? Então esse é o tamanho definido aqui. E o tamanho maior da escala Kelvin ali, ó, que eu não terminei, esse tamanho aqui, vai ser 373 menos 273, que dá quanto? Esse tamanho aqui é 100 também, tá? Então acontece, eu falei para vocês, se você dividir o pequeno pelo maior, né, tem que ser proporcional ao pequeno pelo maior da Fahrenheit, assim como a parte pequena aqui da de Kelvin dividida pela maior também tem que ser igual. Ou seja, se eu pegar, eu vou até fazer colorido, TC e dividir por 100 na escala Celsius, tem que ser igual, né? Aqui, ó, vou fazer um igualzão gigante para ficar embaixo um do outro. Aqui, ó, vou fazer até de preto. Isso aqui tem que ser igual, proporcional a do Fahrenheit, que é quanto? Vai ser, ó, TF menos 32 dividido pela maior, que é quanto?
o azul 180. Que vai ser igual, proporcional, também a escala Kelvin lá. Que é quanto? O menor, o verde aqui, ó, TK menos 273, tudo isso dividido pela reta maior, que é a maior extensão aqui, que é quanto na escala Kelvin? Que é 100, né? Então, dividido por 100, beleza? Então, tá aqui dividido por 100. Pronto, você chegou na fórmula de conversão, tá? Aí, o que eles fazem nessa fórmulazinha, tá? Como você construiu a fórmula de conversão, tá? Aqui está construída a fórmula. O que falta nela? Só o seguinte, eu pode simplificar isso aqui, né? Tá? Essa parte aqui, essas três partes aqui podem ser simplificadas por 20. Se você dividir cada uma por 20, aqui você vai obter 5. Dividir por 20, aqui você vai ter 9. E aqui você vai ter 5. Então, você dividindo por 20, tá? Se você dividiu por 20, tem que dividir por 20 em cada, tá? Não pode dividir por 20 somente uma. Dividindo por 20, você obtém 5, ou seja, a fórmula, né, feita aqui vai ficar assim: T sobre TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que também é igual a TK menos 273 sobre 5. Então, tá aí a fórmula definida, tá? De conversão. Você pode, através disso aqui, converter as temperaturas. Se você está lá no determinado ambiente, a temperatura é em Fahrenheit, você pode usar isso aqui para converter, tá? No próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos, tá? Usando essa forma, tá? Então é isso, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.